Fala galera, aqui é o Joston, sejam bem-vindos a mais um vídeo nosso. Aqueles que estão me vendo pela primeira vez, sejam bem-vindos. E aqueles que já me conhecem, é um prazer te reencontrar. No vídeo de hoje nós falaremos sobre resíduos sólidos e problemas ambientais, tá bom? Lembrando que este vídeo aqui ele é voltado para uma turma de 6º ano do ensino fundamental, tá bom? Então, após essa vinhetazinha bem legal que eu fiz, nós vamos iniciar o nosso conteúdo. Pois bem, galera, resíduos sólidos é um nome que é bem genérico, porque ele está relacionado a diversas coisas no nosso dia a dia, tá? Mas podemos resumir os resíduos sólidos como lixo, tá bom? Lixo que produzimos em nossas casas, em nossas indústrias, em nossos comércios, que são descartados muitas vezes da maneira errada, tá? E o acúmulo de resíduos sólidos no nosso ambiente leva a diversos problemas ambientais, tá bom? No Brasil nós temos um grande problema com esses resíduos sólidos. Afinal, nós não temos locais de descartes ideais, tá? Nós temos muitos lixões no Brasil que não deveriam existir. Afinal, os lixões são locais irregulares. O que deveria existir de fato no Brasil, em maior quantidade, são os aterros sanitários, ou então indústrias de incineração e reciclagem. Infelizmente, nós não temos assim uma indústria de reciclagem e incineração bem desenvolvida. O acúmulo do lixo nesses locais, o acúmulo de lixo, esgoto e seja lá todo tipo de resíduo, ele leva a problemas ambientais gravíssimos, como a morte de espécies, o envenenamento das águas, liberação de substâncias tóxicas nas águas, que vai levar ao envenenamento, tá? E muitas outras coisas. Nós temos espécies que correm risco de extinção devido ao acúmulo de lixo no corpo d'água, por exemplo. Inclusive, um dos rios mais poluídos do planeta se localiza na Indonésia, é o rio Sitorum, que nessa imagem aqui vocês podem ver o estado em que esse rio está, tá? Os lixões são grandes espaços a céu aberto que se localizam em vários municípios e cidades do Brasil, que recebem diariamente resíduos sólidos de tudo quanto é lugar. O grande problema é que os lixões no Brasil deveriam ter acabado até 2014. Isso porque uma lei nacional da Política Nacional de Resíduos Sólidos instituiu que até 2014 todos os lixões deveriam ser fechados e os municípios brasileiros deveriam criar um planejamento de despejo dos seus resíduos sólidos, ou seja, despejar, dar fim ao lixo da maneira correta ou de maneira que agredisse menos o meio ambiente, tá? Com isso, surgiram as alternativas dos aterros sanitários, usinas de decomposição, usinas de incineração, mas já se passaram 6 anos desde que o prazo venceu e nós temos cerca de 2.700, 2.600 lixões a céu aberto ainda em funcionamento no Brasil. E eu vou citar aqui 2 grandes lixões do Brasil, que primeiramente o lixão de Brasília, chamado também de lixão da estrutural, que na teoria ele funcionou até 2018, ou seja, 4 anos além do prazo, e ele foi fechado, tá? O local próximo teve um aterro sanitário aberto, que foi aberto em local próximo, tá? Mas ainda assim
esse aterro estrutural, ele recebe alguns resíduos sólidos, principalmente vindo de construções civis. É um impacto um pouco menor do que aquela mutueira de lixo que existia. Essa aqui é uma imagem desse lixão, para vocês verem como era absurdo, tá? Esse lixão funcionou por mais de 60 anos lá em Brasília. E era uma coisa assim, de outro mundo. Muitas pessoas tiravam o sustento desse lixão, tá? E é nesses locais que a gente vê uma desigualdade social extremamente elevada. Nós tivemos pessoas muito pobres que não têm nem o que comer em casa, não tem esgoto em casa, que vivem nesses lixões para poder coletar comida, coletar itens de sobrevivência pessoal, itens de subsistência, né? Só que infelizmente essas pessoas acabam ficando doentes, porque é um local totalmente insalubre, tá? Risco de doença, de pegar uma leptospirose, doenças diversas. É muito complicado, tá? A gente vê uma desigualdade social, uma realidade social ali muito escancarada nesses locais, que infelizmente ainda não foram fechados, e essas pessoas infelizmente só tem aquilo ali para poder tirar o seu sustento, infelizmente. Aqui no Rio de Janeiro, especialmente na Baixada Fluminense, eu moro em Nova Iguaçu, mas no município vizinho, em Duque de Caxias, tem um lixão que teoricamente fechou em 2012, que é o lixão do bairro Jardim Gramacho. Até 2012 ele foi considerado, junto com o de Brasília, o maior lixão a céu aberto da América Latina. Ele fechou em 2012 numa parceria com o município do Rio, só que ele está funcionando até hoje. E saiu uma matéria recentemente, que é essa daqui, saiu recentemente, na verdade, em 2017 ou 2018, que mais ou menos dizia assim: a cerca de 30 quilômetros de Ipanema, a realidade das pessoas que vivem em Gramacho é absurdamente pobre, tá? Porque ali nós vimos pessoas que moravam nos arredores do lixão, que sobreviviam com o equivalente a menos de 15 reais por dia, 10 reais por dia. Muitas dessas pessoas não tinham nem banheiro em casa. Os animais que viviam por ali, todos doentes, crianças com problemas de saúde básicos, como a cólera, causada por uma água de péssima qualidade no local. E infelizmente esse local ainda funciona por baixo dos panos, tá? Essas aqui são as fotos que estão aparecendo. E existem outros vários lixões no Brasil, tá? Muitos deles estão em processo de fechamento, dando locais a aterros sanitários, mas infelizmente ainda vai levar um tempo bom ainda para que a gente consiga de fato fechar esses lixões e, claro, fazer uma inclusão social com essas pessoas que trabalham, que dependem desses lixões, porque não adianta somente fechar o lixão. A gente tem que dar uma maneira dessas pessoas que dependem desse lixão, do que ela encontra naquele lixão, elas poderem trabalhar, elas poderem gerar renda para si própria e poderem sobreviver, porque não adianta a gente largar essas pessoas na rua, a própria sorte, né? Antes de falar sobre os aterros sanitários, eu queria falar uma coisa que eu quase esqueci. Os lixões a céu aberto, eles liberam uma quantidade de gases tóxicos na atmosfera de maneira elevadíssima, tá? Os principais gases emitidos pela decomposição do lixo são o dióxido de carbono e o metano, que são gases extremamente tóxicos para a nossa atmosfera. Além disso, o lixão ele pode liberar, através da decomposição do material que está ali, os resíduos orgânicos, um líquido chamado chorume, que é rico em nitrogênio orgânico, por exemplo, carbono e várias outras substâncias aí, que ao entrar em contato com o solo, podem, por exemplo, contaminar esse solo totalmente, e podem causar um problema ainda mais grave se entrar em contato com o lençol freático, tá bom? Que é uma camada de água que fica abaixo do solo, considerada uma camada de água limpa, tá? E é uma água que, se for contaminada, vai dar um problemão ambiental danado, porque a partir disso, a contaminação já perde o controle. Os aterros sanitários, galera, eles representam uma evolução no modelo de descarte dos lixos, porque ele agride o meio ambiente de uma forma menor do que um lixão, por exemplo, tá? E todo aterro sanitário ele deve ser rigorosamente controlado e seguir todas as regras propostas pelo Ministério do Meio Ambiente. Entre elas, a impermeabilização do solo, que visa evitar que o chorume produzido pelo lixo, tá? O lixiviado, que é o nome desse líquido produzido pelo lixo durante a decomposição, penetre o solo, contamine o solo e contamine também o lençol freático,
infelizmente é uma coisa muito comum nos lixões, a contaminação do solo e também do lençol freático. Além disso, a gente não pode simplesmente sair jogando lixo no buraco que é cavado, tá? Cada camada tem que ficar separadinha uma da outra por corpos, por uma camada de terra. Isso evita, por exemplo, que ocorra o surgimento ali de roedores, por exemplo, de insetos que poderiam causar doenças, levar doenças para a cidade, por exemplo. Além disso, todo aterro sanitário ele tem que ficar a cerca de 1 km, 2 km de cidade, de bairros populosos. Ele tem que obedecer também ele tem que ter um plano de período de vida dele, período de uso acima de 15 anos, por exemplo. Toda a camada de lixo tem que ser soterrada todo dia. O biogás, que são os gases produzidos pela decomposição do lixo, entre eles o metano, o dióxido de carbono e outros gases, ele deve ser coletado, tá bom? De maneira correta, deve ter toda uma tubulação que colete esse gás e coloque para reservatórios específicos. Parte do chorume também deve ser coletada, tá? Porque o chorume, apesar de ele ser, de certa forma, bem perigoso pro solo, se ele for tratado corretamente, a gente consegue até torná-lo um fertilizante natural, tá? Porque ali há uma grande quantidade de matéria orgânica que, se tratada da maneira correta, vai servir para alguma coisa depois, tá? Só que, infelizmente, nem todas as cidades do Brasil possuem um plano de despejo correto dos seus resíduos sólidos em aterros sanitários. Aqui no meu município, no distrito de Adrianópolis, nós temos um aterro sanitário que ele funciona muito bem. Obviamente deve ter alguns problemas, mas ele funciona bem dentro da possibilidade, tá? Lá tem todo o funcionamento, a coleta de biogás, tá? Que são os gases gerados pela decomposição, coleta de chorume, a deposição do lixo em camadas separadas, tá? E claro, também tem uma estimativa de vida útil esse aterro sanitário. Como eu falei no começo do vídeo, os aterros sanitários são o modelo ideal de locais de descarte de lixo, tá bom? De descarte e tratamento do lixo, de manejo. E, infelizmente, o ideal mesmo seria termos usinas de decomposição e reciclagem em maior quantidade. Só que, infelizmente, ainda não temos. A compostagem, galera, é um método muito eficiente e seria o ideal no nosso Brasil aqui, pela quantidade de matéria orgânica que a gente despeja, né, que a gente transforma em resíduo sólido. Porque a compostagem, ela é um processo biológico que transforma todo o material orgânico despejado, resumidamente, em adubo, tá bom? Em solo fértil que pode ser utilizado, por exemplo, para fertilizar as plantas, tá? E existem coisas boas relacionadas à compostagem, além disso, a poluição é menor, pode gerar emprego e renda, o investimento para poder para poder desenvolver usinas de compostagem não é tão elevado quanto montar um aterro sanitário, entre outros muitas coisas favoráveis. Só que, claro, existe infelizmente não há um interesse público muito grande nisso. Só que a gente já vê o desenvolvimento de algumas usinas de compostagem em cidades grandes, tá? Em cidades mais urbanizadas. Essa prática da compostagem é uma coisa muito comum em zonas rurais, tá? Porque eles visam reaproveitar todo tipo de lixo para poder tornar o solo, tornar o adubo, no caso, né? Solo fértil, utilizando o resto de lixo que eles têm, fezes dos ruminantes e tudo que seja lá um tipo de sólido orgânico, tá? E isso seria o modelo ideal aqui no nosso Brasil, para que a gente conseguisse tornar o nosso mundão mais fértil por aí. E, de certa forma, reciclar e reaproveitar tudo aquilo que a gente produz, né? E isso leva aos 5 R's que eu vou falar agora para vocês, que está relacionado diretamente à compostagem e a outros processos de reaproveitamento de resíduos sólidos. Os 5 R's, galera, são palavras-chave que nos fazem lembrar de como nós devemos proteger o meio ambiente em relação ao desperdício e despejo de resíduos sólidos. Os 5 R's são reutilizar, recusar, repensar, reciclar e reduzir, tá?
Essas 5 ações são vitais para que a gente consiga desenvolver uma conscientização, uma sensibilização em relação ao desperdício de resíduos sólidos que poderíamos utilizar várias e várias vezes, tá bom? Por exemplo, plásticos. Nós temos um grande problema com plásticos, não só no Brasil, mas no mundo, tá? Porque os plásticos eles são despejados de maneira incorreta quase sempre, tá? Como eu disse no começo desse vídeo, o rio mais poluído do planeta é o rio Sitorum, que fica na Indonésia, ou ele é um dos rios mais poluídos, tá? Você praticamente não consegue ver água, você só vê plástico, 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 plástico e plástico. E isso é um grande problema, galera, porque o plástico ele pode liberar substâncias tóxicas muito perigosas para a água, tá? Além disso, vocês podem observar nas notícias na televisão, na internet, o quanto o plástico afeta a vida marinha. É só ver o quanto de tartarugas marinhas foram encontradas com plástico no estômago, com plástico enrolado no pescoço. Ou seja, é um perigo muito grande o uso de plástico desenfreadamente. E é por isso que veio aí uma norma brasileira de reduzir a quantidade de sacolas plásticas pelo país. Obviamente a gente também tem que entender que devemos descartar essas sacolas plásticas da maneira correta. Eu particularmente, o que eu mais vejo é sacola plástica jogada em canto de rua, na frente de calçada, e esses locais não são locais ideais para se despejar esse tipo de resíduo. Infelizmente também o transporte desses resíduos não tem um local adequado na maior parte das cidades do nosso planeta, do nosso país, perdão, o Planeta Brasil. Planeta Brasil. Infelizmente, boa parte desses materiais não tem um destino correto, justamente pela presença de vários e vários lixões que temos ainda no Brasil, que deveriam ter sido fechados até 2014, tá? Esse vídeo aqui foi rápido, tá, galera? Foi improvisado novamente esse ambiente aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha ficado claro para vocês, que tenha sido esclarecedor. Os nossos próximos vídeos também vão ser assim, sempre com um conteúdo mais resumido, para que você possa entender de fato o que é cada coisa, os problemas ambientais, para que a gente saia daquela coisa mais técnica e seja mais direto ao assunto, mais esclarecedor para vocês. Além disso, muito obrigado por assistir esse vídeo. Grande beijo para vocês e forte abraço. Até a próxima.